Paris, capital da França, deve receber 15 milhões de pessoas para os Jogos Olímpicos no ano que vem. E o transporte público da capital francesa deve ser inundado com novos usuários durante a competição, é claro. O editor internacional Fabrício Naitsky conta mais pra gente. Fazer uma Olimpíada não é uma tarefa simples. Da construção das instalações esportivas até a acomodação de milhões de pessoas durante a competição, a cidade-sede exigem sempre um longo planejamento. No caso de Paris, as atenções têm se voltado para a mobilidade urbana. Menos de 5 meses depois de afirmar que a cidade estava pronta para receber os Jogos, a prefeita Anne Hidalgo admitiu que o transporte público não deve estar 100% preparado para o evento. Segundo a chefe do município, em uma entrevista a um canal de TV local, a principal preocupação é com o número e frequência de trens e metrô. Uma hipótese que foi descartada pelo Ministério dos Transportes do país, que disse prever o bom funcionamento do sistema. Mas, de acordo com a empresa encarregada pela regulação do serviço, pelo menos 3 locais que devem receber atividades são motivos de inquietação: o estádio Parque dos Príncipes, atual casa do Paris Saint-Germain, o complexo de Roland Garros, que recebe um dos principais torneios do tênis mundial, e a região de Saint-Denis, que abriga o Stade de France e a futura Vila Olímpica. O volume de pessoas que deve passar pela capital francesa durante as Olimpíadas impressiona. A expectativa é de 15 milhões de visitantes. Destes, 1,5 milhão serão aguardados nas estações diariamente neste período. O total de turistas é levemente abaixo do total de habitantes na região metropolitana, o que deve provocar uma verdadeira enchente de usuários em uma rede que já tem apresentado problemas de pontualidade e conforto. Se a demanda é grande, a oferta deve aumentar. A promessa é de que a circulação de transportes tenha alta em 15% em relação ao nível habitual entre julho e setembro, quando termina a Paralimpíada. As autoridades haviam prometido que todos os locais de competição deveriam ser acessíveis pela rede pública. Isso em uma cidade que já possui mais de 226 quilômetros de metrô em 14 linhas, além de mais 587 quilômetros de trem e VLT em outras 22 linhas que atendem também as áreas mais periféricas, sem contar com as quase 1.500 linhas de ônibus na metrópole. Em comparação, São Paulo possui pouco menos de 500 quilômetros de metrô e trem, considerando também as cidades que recebem o serviço da CPTM. Já o metrô do Rio de Janeiro, que recebeu a Olimpíada em 2016, é ainda mais enxuto, com menos de 60 quilômetros divididos em 3 linhas. Os trens urbanos, a chamada Supervia, somam mais 270 quilômetros divididos por outras 7 linhas. Em Paris, as obras para os Jogos incluem a modernização de algumas estações pela cidade. Por outro lado, outros pontos devem ser fechados temporariamente por motivos de segurança, com a dificuldade de evacuação em caso de emergências. E essas mudanças vêm com um custo. O preço da passagem deve aumentar, e não é pouca coisa. A passagem individual, válida por uma viagem e que atualmente custa R$ 2,10, deve pular para R$ 4 durante o período dos Jogos, após um anúncio feito nesta semana. Já um bilhete especial, que é válido por 24 horas, deve custar R$ 16. Uma realidade bem diferente dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, ou em Atenas, em 2004, quando os espectadores com ingresso possuíam gratuidade em toda a rede de transportes. A menos de 8 meses para a abertura da maior competição esportiva da história, Paris precisa lidar com desafios por todos os lados. E a próxima parada promete ser uma viagem longa para os organizadores.